Eu tava sem esperança nenhuma, né? Não é segredo para você que eu tava com uma outra mentora e ela é ótima. Não tô aqui para julgar a capacidade de ninguém. Ela me ajudou em alguns aspectos, mas no que eu precisava de fato, eu não tive o apoio que eu esperava e eu não paguei um valor barato, como você também sabe, né? Então, eu tava meio perdida. Tipo, eu tinha colocado todas as minhas expectativas ali e eu vi que não tinha fluído e eu não sabia mais o que fazer. Depois começou a surgir o efeito, né? Surgiu o efeito de todas as vagas que eu me candidatei. Aí começou a rolar acho que foi mais ou menos na segunda semana que virou essa loucura na minha agenda. E aí eu fui logo chamada, fiz essa entrevista, senti que tinha dado bom, porque eu segui todas as dicas ali do Rick, né? Tava também em outros processos. E, gente, eu me inscrevi em 100 vagas em 4 dias. Então, teve uma semana ali que eu não. Era entrevista atrás de entrevista, era uma loucura. Mas essa em específico, eu consegui através do LinkedIn, numa postagem. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Bru? Tudo bem. Bru, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método do PRH? Não só consegui em menos de 51 dias, como consegui em 31 dias. Um mês. Aê! Ai, que coisa boa, Bru. Você já imaginava que estaria aqui conversando comigo numa entrevista desse Óbvio tipo? que já. Desde o começo. O Rick sabe, né? Eu sempre falava para ele, quando a gente ainda estava no processo de aquecimento, eu falava, eu vou entrar e eu vou estar aqui gravando um vídeo para você. Eu falava, então, Ai, eu tinha certeza que isso ia acontecer, não tinha como. A gente vê o resultado de todo mundo, as entrevistas de todo mundo, o cuidado que você tem, né, Rick, com a gente. Não existe. Se a pessoa se esforça, se ela faz tudo certinho, né? Se a pessoa está fazendo o lado dela, não tem como não funcionar. Não tem como. perfeito, perfeito. E você conseguiu em qual área? Na área de gestão de projetos. Projetos. Transição de carreira, né? Isso. Foi uma transição. Eu já trabalhava um pouco, né, com essa parte, Perfeito. mas eu tinha um certo resquício, resquício não é a palavra certa, pera, eu Um tinha receio? um receio em relação a essa parte, muito por conta de estar num setor que era muito voltado para uma coisa muito específica, que era odontologia. Então, o meu conhecimento era todo fixado nessa área, né? E eu tinha muito medo de não conseguir encontrar em outras áreas um processo em que eu conseguisse me desvincular dessa parte. Tinha muito medo, mas aí o Rick foi mostrando, né, aos poucos, como que a gente conseguiria usar o que para mim era algo que eu deveria esconder, o fato de ter trabalhado muito focado nessa área, como algo positivo, na verdade, né? Perfeito, perfeito. E eu lembro, Bru, que quando eu te conheci, eu falei assim, nossa, essa mulher aqui parece um pouco, me lembra um pouco a história do Thiago Marquezine, que estava com a cabeça de que estava fazendo uma transição de carreira, mas já tinha várias histórias e já tinha, de fato, uma experiência que nem precisava usar um currículo de transição de carreira. Eu não sei se eu cheguei a Isso. falar isso para você. Falei? Uhum, falou, e na verdade a entrevista do Thiago foi a primeira que eu assisti, e foi que eu já sabia que eu ia entrar, mas na hora que eu vi a entrevista dele, eu falei: pronto, tô vendida, não importa quem for, eu vou pagar, que vale a pena. Ai, ô, Bru, e uma coisa, eu nunca fiz isso, tá? Mas eu queria, rapidinho, ler uma mensagem aqui. Só para ver se você lembra desse dia. Pode ser? Eu já até sei qual mensagem, pode ler. Porque foi a primeira pessoa da turma a entrar e me mandou uma mensagem. Rick, tô tão feliz que entrei e acho que estou nos primeiros alunos, hein? Já tem semanas que eu tenho certeza que você foi enviado por Deus para me ajudar nesse que está sendo o momento mais desafiador e sufocante da minha vida. Acho que só mantive minha sanidade por conta das doses diárias de esperanças que você me dava nas lives. A cada crise de ansiedade que tinha, eu lembrava que dia 26 de abril estava chegando e que esse dia marcaria o início da minha mudança da minha vida. Foi isso que me manteve bem. Confio em você de olhos fechados. Te garanto, eu vou ser uma aluna mentorada exemplar.
dedicadíssima, com letras maiúsculas. E tenho certeza que eu vou estar no seu YouTube como estudo de caso em breve. Gratidão por me dar tanta esperança em cada live. Seu pai com certeza sente muito orgulho de você lá de cima. Que Deus abençoe demais você e sua família, Rick. Boa sexta e bom descanso. Você lembra dessa mensagem desse dia? Lembro, porque foi um dia muito importante para mim. Rick, eu acho que, assim, o tanto que eu tava falando de você para minha família inteira, para os meus amigos, ninguém aguentava mais, sabe? Tinha muita certeza. Quando eu vi o primeiro vídeo seu, um vídeo curtinho no LinkedIn, eu senti que era Deus enviando você ali para mim naquele momento, falando: é por esse caminho que você tem que seguir. E me emociona demais lembrar de todo o percurso. Eu tava sem esperança nenhuma, né? Não é segredo para você que eu tava com uma outra mentora e ela é ótima. Não tô aqui para julgar a capacidade de ninguém. Ela me ajudou em alguns aspectos, mas no que eu precisava de fato, eu não tive o apoio que eu esperava e eu não paguei um valor barato, como você também sabe, né? Então, eu tava meio perdida. Tipo, eu tinha colocado todas as minhas expectativas ali e eu vi que não tinha fluído e eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia, porque quando eu tava com a outra mentora, eu ainda tava trabalhando. Eu ainda estava no meu emprego, comecei em janeiro, porque desde o começo do ano, para mim, já era uma decisão na minha cabeça de que eu não queria mais ficar naquele meu trabalho. Mas chegou um momento em que eu não estava mais naquele trabalho. E aí apertou, porque eu estava percebendo que nada do que estava sendo passado para mim estava de fato funcionando. Começou a me dar umas crises de ansiedade gigantescas, porque o que eu ia fazer agora? Né? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer da minha Sem vida? dinheiro, né? Já tinha investido algo. Então, e aí a gente começa a duvidar da capacidade. Eu acho que a gente tem que escolher muito bem. Acho que eu já vou fazer um merchan aqui do Rick. A gente tem que escolher muito bem as pessoas que a gente vai colocar para posições importantes da nossa vida. Como um mentor que vai te auxiliar nesse processo da carreira. A gente tem que escolher isso porque com a outra mentora eu entendo a finalidade dela. Eu não quero fazer muitas comparações, mas apesar de entender o que ela queria, como ela queria me ajudar, ela me diminuía muito. Ela falava muito sobre eu ter pouca experiência, pouca capacidade, mas ela nunca tinha parado para entender a minha história de verdade. Ela nunca tinha parado. Eu pensava, eu cheguei uma vez a falar para ela: poxa, mas você, por mais que eu tenha poucos anos de carreira, você não sabe tudo que eu já fiz ali, você não sabe o nível de experiência que eu tenho, tanto de coisa que eu tenho. Mas não, para ela comentava: você precisa fazer mais curso, você precisa mais isso, você precisa mais aquilo. E aquilo entrou na minha cabeça de uma forma que eu me via como alguém que não era capaz. E aí, quando eu conheci o Rick, ele valorizava tantas histórias. Não, até a história mais bobinha que você tiver na sua vida, ela é importante, né? E ele conta as histórias do primeiro emprego dele, sobre como tudo isso é relevante para a nossa carreira. E aquilo foi algo que eu precisei, poxa, aqui é o caminho certo. E aí a gente acha, né, como eu já tinha passado por uma mentora que eu também acreditei que seria o caminho certo, eu tinha essa certeza maior que eu tive com ela, mas eu tinha uma dúvida. E aí, durante as lives, eu fui assistindo e eu me comprometi a assistir todas, né? Eu acho que quando a gente não tá no emprego, nosso emprego é procurar emprego, né? Perfeito. Então, é o meu horário ali no dia a dia, então o meu compromisso maior era as lives do Rick. E o homem que gosta de trabalhar, porque ele gosta de fazer live. Foram 25 para sua turma, 25 lives. Exato. E eu assisti todas. Não era da minha área, era da minha área. Eu tava ali assistindo todas. Eu enchi o saco dele. Acho que ele não aguentava mais ouvir meu nome ali, né? E era para mandar LinkedIn, eu já tava ali mandando, né? Se tinha muitas pessoas, eu falava: não, hoje pode deixar, né? Já verificou um monte de vezes. Mas eu via toda hora ali, eu tava a todo momento nas lives, marcava, colocava despertador para tocar antes das lives, almoçava assistindo. Tudo porque, para mim, era importante entender primeiro se ele era real, porque às vezes a gente vê pessoas prometendo muita coisa, né? E na hora de cumprir não consegue. E segundo, se de fato funcionava, né? E aí a gente começa a ver várias pessoas que já participaram dos programas passados, pessoas que a gente até assistiu
nos vídeos aqui, como eu tô hoje, comentando lá nas lives, você começa a ver que são pessoas reais e quem quiser me chama no LinkedIn, eu sou real, eu vou conversar com você, vou falar que pode entrar, pode confiar no Rick. Mas foi um processo muito bacana e a cada live eu ficava com um pouquinho mais de esperança. Eu via pessoas que estavam ali na live, elas já conseguiam alguns resultados. Eu consegui já resultado com as próprias lives sem nenhum custo. E eu percebi, poxa, se ele dá tanto conteúdo de graça, mais conteúdo do que alguém que eu paguei um valor altíssimo para ter, imagina, não pago. E aí, assim, eu não queria gastar de novo, porque eu já tinha investido em mentoria. Eu lembro Mas que nas próprias lives, às vezes a gente perguntava assim: alguém já gastou. Não precisa falar o nome da pessoa, não quero ficar divulgando hate com nenhum concorrente, nem nada, ou empresa, nada. Não precisa falar nome de empresa, não falar nome de pessoas. Mas perguntei só: alguém já gastou alto para alguma mentoria ou curso? Aí você foi lá e falou o valor mais alto, que foi o valor lá de R$ 4.500. E aquilo ali, eu não sei se você lembra, foram nas lives de crescimento. Mas aquilo ali, todo mundo ficou, tipo, com o intuito de, Bruna, você é a próxima dedicada especialista. Eu sentia todo mundo torcendo por você. Tipo, você vai ser a próxima dedicada especialista para poder reter esse valor, porque você já investiu muito alto, você merece. Tem história para contar. E mesmo já tendo investido um valor alto, mesmo assim você arranjou alguma forma de conseguir dinheiro para entrar no PRH, né? Isso que é dedicação. para mim, acho que pelas lives eu fui percebendo que era o caminho certo mesmo e que uma experiência ruim. Não, que não foi de todo ruim também, teve lá os seus Claro. benefícios, mas uma experiência que não funcionou da forma que eu esperava não significa que eu não vá conseguir de outra forma. Eu acho que é importante a gente pesquisar mais a fundo, olhar muito bem quem a gente está escolhendo para isso, né? Falando já com quem está pensando em entrar, se não sabe se entra ou não. Meu, pesquisa, olha quanta gente a gente tem aqui fazendo vídeos, né? E pessoas, eu mesmo antes de entrar, meu sonho já era vir aqui falar com vocês, porque eu já sabia. Eu já sabia que esse momento ia chegar, que eu ia conseguir o meu emprego e que o Rick seria o grande responsável por acontecer. Então, vejam quantas entrevistas tem aqui. Entra no LinkedIn do Rick, a quantidade de recomendações que ele tem, sabe? Não é por nada. Ninguém consegue pagar tanta gente assim para deixar tanto recado positivo, sabe? A gente percebe que vai muito além, né? Uma coisa que eu já te falei algumas vezes, né, Rick? Vai muito além, eu acho, do que um trabalho para você. Eu acho que a questão é de propósito. E é um propósito muito lindo. Dá para ver que é da pessoa que você é. Por isso que eu falo muito sobre você ser muito enviado por Deus mesmo. E sobre o orgulho que seu pai deve sentir de você. Porque você muda a vida das pessoas. E não muda só no sentido de você conseguir um trabalho. Porque trabalho, assim, eu acho que às vezes a pessoa vai lá, consegue alguma coisa, mas acho que muda a nossa percepção sobre nós mesmos. Você ensina a gente a ver com novos olhos a nossa história. Eu acho que assim, foi uma sessão de terapia passar por todo o processo, né? Eu comecei a ver a minha história de uma nova maneira. Eu comecei a lembrar de coisas que eu nem lembrava e comecei a perceber o quão grandioso eram coisas que eu não valorizava em mim. Então é um processo muito, assim, o Rick cobra muito pouco por tudo que ele faz, gente. Assim, vocês podem achar que é alto. Não, não. Ele cobra muito pouco pelo nível de entrega que ele faz. É. Pode colocar uns R$ 50.000 que tá valendo ainda, Rick. Não, mas os R$ 4.500, você acha que se eu chegasse nesse valor, valeria a pena? Eu acho, sinceramente, você podia cobrar até mais que isso. Eu, assim, pelo nível de entrega, eu acho que uns 5.000, R$ 6.000 é tranquilo. É. Sinceramente, falando assim, por questão de agregar valor, não tô falando porque tá sendo gravado aqui para os outros, por isso eu tô falando porque é verdade, né? O valor que você agrega, o quanto você entrega. Gente, ele dá um número pessoal dele. Ele dá um número pessoal, ele responde, ele me respondeu, assim, em todos os tipos de horário. Eu já mandei áudio chorando para ele, ele vai lá, me responde, me tranquilizando. É um nível de atenção, de cuidado e de carinho que eu não tive. Eu já passei por outra mentoria muito mais cara e eu não tive essa atenção, esse cuidado. E
e você percebe que é genuíno. Você percebe que Sim. não é pelo dinheiro. A gente consegue entender quando a pessoa está fazendo aquilo pelo dinheiro e quando a pessoa faz aquilo porque realmente é um chamado divino para a pessoa. E isso, de verdade, eu sinto em você. Ai, que bom, Bru, porque eu me senti um pouco fracassado, posso ser sincero com você agora, com a turma de vocês, porque, assim, foi um resultado muito positivo. Eu falei para vocês que isso bateu a meta de inscritos e bateu a meta de pessoas que eu estava preparado para dar suporte. Talvez pelo desconto que eu dei na turma de vocês, que não vai se repetir mais, porque eu já vi a maluquice que é. E eu sempre me cobrava de, poxa, eu acho que eu não estou conseguindo dar atenção da melhor forma para as pessoas ali no WhatsApp, enfim. Sempre respondi no máximo 24 horas, sempre. Mas mesmo assim eu achava que faltava um pouco. Mas que bom que pelo menos para você funcionou, né? Eu acho que para outros também, mas... Eu não vi ninguém que sinta que não tenha funcionado, Rick. A gente entendeu a situação, eu acho que a gente, como eu falei, a gente percebe que é genuíno, a gente sabe que foi um boom de vendas que você não estava esperando, né? E acho que a gente entendeu. E aí também eu acho que vai Minha dar. sócia teve neném no meio do processo. Não, foi uma loucura, né? É, Eu acho que a gente percebeu e também vai muito do interesse de cada um. Porque se a pessoa não está interessada, não tem o que fazer. Agora eu tava ali, eu tava o tempo todo te enchendo o saco, né, Rick? Eu pensava, meu, ele vai ficar pé da vida comigo em algum momento, mas eu vou usar tudo que eu puder usar aqui. Eu vou falar todo dia, conversava toda hora, todo momento. E, e você me deu todo o suporte que eu precisava, né? Não tenho o que reclamar, Rick. Eu acho que que foi, bom. foi uma experiência que eu vou recomendar para todo mundo. Falei para você isso, que esse vídeo aqui está gravando. Depois eu vou mandar para todo mundo que estiver passando por essa situação que eu souber. Eu vou só assiste aqui o meu comentário sobre o Rick, porque, meu, é simplesmente, eu não sei, é um divisor de águas na carreira e é um divisor de águas também na nossa vida pessoal. É isso que eu Perfeito. posso dizer. Vai muito além de um programa, vai muito além de um curso, vai muito além de uma ajudinha. É Sim. uma mudança de vida. Só entre se você estiver preparado para ter essa mudança, se você estiver preparado de verdade para dar um novo passo na sua carreira. Às vezes a gente não tá e tudo bem, mas se você Perfeito. estiver preparado para isso, é Perfeito. a hora. É a Não, hora. e obrigado por falar isso, assim, só entre se você estiver preparado, só entre se você estiver dedicado, dedicada, porque eu não sei se você sentiu isso, mas Deus está me abençoando de alguma forma em que eu só tenho alunos dedicados na comunidade do bem. É impressionante. Assim, por isso que eu faço 3 lives, por isso que eu faço várias lives de crescimento, porque quem quer dicasinha fica lá no gratuito. Os dedicados entram na comunidade do bem. Você sentiu que a comunidade do bem te ajudou de alguma forma? Valeu a pena ter entrado nessa comunidade? Com certeza, não, a alegria de todo mundo quando alguém conseguia alguma coisa, né? Eu recebi várias vagas também de outras pessoas que estavam na comunidade. Conversei bastante com a Paty também, que já tem vídeo dela aqui. A gente conversou bastante, a gente dividiu e chorou as pitangas juntas. Então a gente percebe que é uma comunidade, são pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E como eu falei também, como o Rick falou, na verdade, são pessoas dedicadas, são pessoas que se você tá ali, se você passou por todas as lives, não é uma pessoa que é folgada, que tá desempregada por qualquer situação. Você vê muita gente muito capacitada ali que por motivos aleatórios do destino estão naquela situação, né? Então você consegue ter muita troca. São muitas pessoas com muito conhecimento, né? Às vezes você tem alguma dúvida em alguma coisa, vai ter alguém ali para te ajudar. Você não sabe muito como falar alguma coisa. Até as pessoas das turmas passadas, o Thiago mesmo, ele me ajudou em relação à negociação de salário que ele passou, né? Quem assistiu aqui também a entrevista dele, ele fala sobre isso. E aí eu mandei mensagem para ele, a gente conversou sobre isso, ele me contou um pouquinho mais detalhadamente como ele passou por esse processo. Então é realmente uma comunidade em que todos estão dispostos a ajudar. É cultural, né? Então eu espero que isso nunca se perca nas próximas turmas também. Não, eu estou impressionado, porque assim, Tiago é da turma de janeiro. Aí depois teve a turma lá da Vitória, que foi a turma de março. E aí depois teve a sua turma, agora a turma de maio. E essa cultura da comunidade do bem permanece. É Sim. impressionante. É impressionante Sim, e isso. a gente vai assistindo, assim, todo mundo, né? Eu acho que um grande passo também para a gente entrar
é ver como as pessoas das outras turmas também eram conectadas, o quanto elas gostam de você, o carinho que elas sentem por você e o quão bem também elas conseguiram se reposicionar na carreira, sabe? Eu acho que isso é muito significativo, isso mostra muito o sucesso seu e das pessoas ali. E tem aquilo, né? Mostre com quem você anda, que eu mostro quem tu és, né? Então a Perfeito. gente começa a ver ali as pessoas que estão rodeadas, e você começa a se rodear dessas pessoas também, é simplesmente lógico que vai acontecer o mesmo também. Eu acho que não Perfeito, tem perfeito, como. perfeito. E você acha, eu vou fazer uma pergunta para uma dedicada especialista que assistiu todas as aulas, que participou de todo o processo, enfim. Você acha que o método do PRH funciona para qualquer área profissional, para projetos, produto, tecnologia, saúde, área acadêmica? Você acha que funciona ou é muito específico só para uma área? Gente, funciona para tudo. Funciona até para você levar, como eu disse, para a tua vida. É um método que você consegue aplicar não só para a tua carreira. Quando você entende, que eu não quero entrar muito a fundo, porque a gente vai entrar nas coisas específicas, né, Sim. do programa. E para você entender, você tem todo um passo a passo ali do Rick. Então não adianta eu falar algo aqui se você não entender as outras partes do passo a passo dele, né? Mas quando você começa a aplicar, e assim que vocês que estão assistindo entrarem, vocês vão entender o que eu estou falando, você consegue usar isso para tantas coisas na sua vida. Então, não é uma área que vai definir. Se você está fazendo agora, voltando para projetos, e depois você quiser mudar, sei lá, você vai fazer uma faculdade de química e você vai conseguir usar esse método. É um conhecimento para a vida. É algo que você vai levar para o resto da tua eternidade, entendeu? É algo que você consegue. Não tem nem mais o que falar, Rick. É algo que você vai usar para tudo. Para tudo. Gente, não tem. Só entre. Só entre. Não, e assim, eu não boto nenhum pilar dentro do método do PRH que é muito específico, por exemplo, para quem é de tecnologia, ou para quem é de projetos, ou para quem é de marketing. Não, são dois pilares: histórias e comunicação. É o que todo mundo fala. Rick, aprendi a contar minhas histórias. Rick, sei quais são minhas histórias. Rick, estou me comunicando melhor. Histórias e comunicação. Como é que isso não vai funcionar para alguma área? Não tem como funcionar para todo. Não tem como funcionar para a vida. Eu digo bastante de funcionar para a vida porque eu trouxe muito para a minha vida pessoal tudo que você ensinou, né? E eu acho que eu vejo muito dessa parte do storytelling, né? Em tudo que você passa ali pra gente. Mas eu já li bastante sobre storytelling, gente. E quando o Rick fala, quando vocês entram no programa, assim, puta, é tão óbvio. Fique paz. Tão óbvio, mas só é óbvio depois que ele fala. Porque eu já li bastante sobre o assunto, eu já pesquisei bastante, mas ele tem um método tão claro e específico, sabe? De só quem viveu de fato, né? Que é um outro ponto também. O Rick é recrutador, gente. O Rick, ele tá ali na outra ponta. Ele vivencia tudo. Então, não tem nada ali que a gente vai falar para ele que ele não sabe o lado do recrutador. Que é um outro ponto também. A outra mentora que eu estava, ela era da área de RH, mas ela não era recrutadora. Não façam mentoria com alguém que não seja recrutador. Então, ele entende exatamente e ele passa dicas muito práticas. Você tem dúvida de alguma coisa, você conversa com ele, né? E beleza, você tá achando que não tá, que tá muito. Que não vai funcionar para tua área? Manda mensagem pro Rick, pergunta para ele. Ele vai te responder. Se vai, não funciona, é só falar de tal jeito. Ou não, olha, nesse caso, se acontecer, não vai acontecer, tá, gente? Mas se acontecer de não funcionar alguma das regras, você vai mandar mensagem para ele e ele vai te explicar a melhor forma de conduzir dessa outra maneira, né? Então não tem como você não ter um apoio, não importa a área que você esteja. Não tem Perfeito, como. perfeito. E isso é uma coisa que eu nem valorizava, mas hoje eu gravei com Paloma, não sei se você lembra da turma também, Sim, que sim. conseguiu um Alô? emprego, a Uhum. Loma, e ela falou assim, Rick, uma coisa que eu gostei muito de você é que sempre você tinha uma resposta certa, assim, prática, e não ficava em cima do muro, ou ficava assim, depende. Por mais que talvez tivessem dois caminhos, era A ou B, mas eu indico A. E eu falei, Exato. cara, eu nem percebia que isso era um diferencial, e você confirmou isso aí também. Mas é um diferencial. Porque eu acho que quando a gente está nessa situação, a gente está vulnerável. Por mais que. Por isso que eu falei, você vai devolvendo um pouco da confiança pra gente, mas a gente precisa se apoiar em algo. E você é esse pilar pra gente, sabe?
você conseguiu ser essa ajuda, porque às vezes a gente até acha que sabe, mas você vai lá e você confirma pra gente, ou você fala que não, mas você explica o porquê, que é um outro ponto também. Né? Às vezes a gente vai ali com uma ideia e você fala, ó, Bru, eu acho que se você fosse pelo caminho X ou Y, talvez seria melhor, porque com X tal coisa, com Y tal coisa. Então, é mostrar também o caminho das pedras, né? Eu acho que é muito. É uma lógica, de novo, quando você fala é muito óbvio. Mas até você falar não é óbvio. Então, é muito legal, sabe? É muito bacana mesmo. É alguém que a gente consegue confiar e no momento em que a gente precisa de um cuidado maior, a gente precisa se sentir, ainda que a gente, dentro da equipe ali, da equipe não, né? Da comunidade, a gente percebe que tem tantas pessoas que estão até em situações mais vulneráveis, né? De ser pai de família, de estar há um ano, mais tempo assim, sem um emprego. E aí você percebe, poxa, eu pelo menos aqui é só eu comigo mesma, né? Agora tem pessoas ali que estão numa situação muito mais delicada e que mesmo assim confiam no Rick. E ter essa atenção, esse carinho e esse cuidado faz toda a diferença para uma trajetória, com certeza. Que bom. Bru, a gente acabou falando aqui muito sobre o PRH, mas eu queria falar um pouquinho, se você se sentir confortável, da vaga que você conseguiu. O processo, como foi? Foi por currículo, foi LinkedIn, foi Gup, as entrevistas, foi uma só, foram duas? No final, rolou alguma coisinha, uma surpresa no final do processo? Enfim, conta aí como é que foi pro pessoal esse processo seletivo. Foi assim. Eu lembro, vou começar só falando um detalhe primeiro aqui, que eu tinha na minha parede colocada ali, eu venci a GUP, porque eu queria muito passar em alguma vaga da GUP. Mas, enfim, tava prestando ali, passei em algumas vagas em partes que eu nem tinha passado antes, eu passei em algumas vagas, mas essa em específico eu consegui através do LinkedIn numa postagem. Então, eu tinha uma postagem, estavam procurando alguém para gestão de projetos, e aí eu, fui lá nas mensagens dessa gestora, falei, e aí, tudo bem? E aí ela me perguntou algumas coisas, eu respondi, mandei o meu currículo no formato do PRH, que a gente nem falou sobre isso, mas muda completamente, né? Depois que a gente coloca no formato. E aí eu fui logo chamada, fiz essa entrevista, senti que tinha dado bom, porque eu segui todas as dicas ali do Rick, né? Tava também em outros processos. E, gente, eu me inscrevi em 100 vagas em 4 dias. Então, teve uma semana ali que eu não. Era entrevista atrás de entrevista, era uma loucura. Eu nunca tinha Mas passado. calma, antes, eu lembro que você se inscreveu para 100 entrevistas e me mandou uma mensagem desesperada, não foi? Você lembra disso? Lembro, não, acho que um dia, 2 dias depois, eu mandei uma mensagem pro Rick falando: eu me inscrevi em um monte de vaga, ninguém me quis. Meu Deus, o que eu faço? Eu sou um fracasso. E aí o Rick fala: calma, Bruna, calma, leva um tempo, né? Os recrutadores, eles têm um processo ali, calma, espera. E foi isso. Depois começou a surgir o efeito, né? Surgiu o efeito de todas as vagas que eu me candidatei. Aí começou a rolar acho que foi mais ou menos na segunda semana que virou essa loucura na minha agenda. Em uma dessas entrevistas foi nessa empresa que eu tô hoje. E foi muito bacana. Eu senti na hora que falei, eu vou trabalhar nesse lugar. Eu tinha certeza já. Eu acho que até eu não deveria ter focado tanto numa só, porque a gente vai chegar nisso depois, né? Mas eu foquei naquela. E aí, para mim, era certeza que eu ia naquela e pronto. E aí, passei por essa etapa. Depois, passei primeiro pela etapa de conversar com a gestora, foi um pouco ao contrário, né? Depois, eu passei pela etapa de conversar também com o RH. E dentro do PRH, a gente tem todos os processos certinhos de como conversar com o gestor, como conversar com o RH. Então, eu fui preparada para todas as entrevistas. Depois, eu tive também uma com a equipe. E aí, nisso, já eu fui pro Rick, comecei a conversar com ele. Falei, e aí, como é que eu faço, né? E ele me deu todas as dicas. Olha, faz isso, assiste tal vídeo, faz tal coisa. Ele me deu todos os caminhos das pedras de como fazer nessa entrevista. Tive também mais uma com uma outra gestora que também, às vezes, eu responderia. Passei por 4 fases, fiquei ali na expectativa, eu tinha certeza que eu tinha conseguido. E aí eu recebi a resposta de que não tinha dado. Aí meu mundo caiu.
né? Meu mundo caiu porque eu estava toda focada nessa, eu já tinha certeza, já tinha parado de me inscrever para todas as outras, porque eu tinha gostado dessa e eu queria essa. Só que eles mandaram uma mensagem que eu até mandei para o Rick, né? De que eles tinham me adorado, a questão de ter conseguido. Eles conseguiram outra pessoa que era mais específica ali para a área, mas eles tinham me adorado o meu perfil, e que eles estavam conversando ali com o CEO da empresa, conversando com outras pessoas, para que eles conseguissem uma vaga para mim, para que eu entrasse, porque eles tinham gostado muito de mim. Mas aí eu achei que era só conversa para eu dormir, né? Mas o Rick falou: não, calma, envia uma mensagem. Ele mandou um áudio para mim, me ajudando a escrever toda a mensagem. Envia uma mensagem para a gestora: ela gostou de você. Para mandarem isso, para tomar todo esse cuidado para mandar essa mensagem, eles gostaram de você. Então, manda assim, assim, assado. E aí, eu lembrei, o Rick me mandou num áudio. Natural, assim, gente, flui da cabeça desse homem as coisas, simplesmente. Assim, ele foi num áudio, assim, só falando, e eu, meu Deus, isso aqui é ouro. Porque não, ele me convenceu também, né? Eu coloquei meu temperinho também, meu jeitinho, né? Depois, mais escrevi, fui escutando, escrevendo ali. Depois coloquei meu temperinho ali também, porque eu acho que é importante a gente personalizar também, né? E aí eu enviei essa mensagem. Eu lembro que eu enviei essa mensagem, foi na sexta-feira. E aí eu não tive resposta. Na segunda-feira, eu recebi dessa gestora: Bruna, a menina da RH, ela vai entrar em contato com você. E eu falei: opa, vai entrar em contato comigo? E aí a menina da RH, ela me pediu para o meu número. Ela pediu meu número, não, ela pediu para saber se ela podia me ligar. E aí ela me ligou. E aí ela falou que eu tinha conseguido a vaga. E assim, de verdade, Rick, eu acho que aquela muito tem a ver com essa mensagem que você me ajudou ali a direcionar. Eu tenho certeza que isso impactou bastante. Então, por isso que eu falo, gente, mesmo que tenha algum fator dentro do seu processo que não tem ali no passo a passo, você conversa com o Rick, ele vai te ajudar. Ele vai personalizar alguma coisa ali, ele vai entender algum ponto. Eu lembro que eu fiquei assim, muito chateada quando não tinha funcionado, quando não tinha dado certo, mas ao mesmo tempo eu tinha confiança e eu sabia que da mesma forma que eu tinha conseguido chegar até o final desse processo, eu ia conseguir de novo. Né? Eu lembro que eu falei para você: Rick, você criou um monstrinho. Você criou um monstrinho, porque eu vou conseguir, né? Eu tinha falado isso mesmo estando muito chateada que eu não tinha conseguido a vaga. Mas no final deu certo, né? Deu certo, eu consegui a vaga que eu esperava e que eu tava tanto almejando ali. Criaram uma vaga para você, porque gostaram de você, porque você aprendeu a contar suas histórias. Talvez, se você ficasse fazendo um processo seletivo rico de responsabilidades, um processo seletivo rico de palavras-chave, né? Você não teria conseguido. Mas se fez um processo rico de histórias, PRH. E é por isso que eles gostaram de você e marcou. Então, por isso que o segredo está nas histórias. Talvez, Bruno, se você não tivesse entrado no PRH, eles não teriam aberto uma vaga para você. Não teriam, não teria. Não existe nenhuma situação em que isso teria acontecido. Né? Não só essa vaga nessa empresa, mas eu consegui passar em várias empresas que eu nunca imaginava que eu iria passar, empresas grandes. Acabei que eu fui optando mais por essa, por sentir um encaixe maior, né? Mas eu não iria. Eu não iria porque eu não confiava em mim. Porque eu não sabia enxergar a minha história da forma correta. A minha história não mudou. E o que o Rick fala muito, né, sobre a gente ser verdadeiro. A gente não tá falando aqui sobre, vamos inventar histórias, vamos deixar as histórias mais enfeitadas. Não é sobre isso. Se você fizer isso, não vai dar certo. A Vai ser questão desleal, né? Você vai ser desleal, exatamente. Eu acho muito legal também quando o Rick, porque ele dá um superpoder pra gente, né? Então, a gente pode usar com responsabilidade ou não. Então, assim, é muito bacana porque ele ajuda a gente a ver a nossa própria história, a gente a se reenxergar, a se ver com outros olhos, mas sem modificar o nosso passado. O passado continua o mesmo, né? Mas tem coisas que às vezes a gente acha que é uma coisa negativa e na verdade ele mostra, não, você pode usar isso como algo positivo. Por exemplo, o fato de eu ter trabalhado muito focado na área de odontologia, era muito especializado que eu fazia, meu conhecimento era muito especializado,
né? Depois de todo o processo ali com ele, eu percebi, poxa, eu também não entendia nada sobre odontologia quando eu entrei nesse setor, porque eu sou formada em administração. Mas eu aprendi e hoje eu tenho muito entendimento desse setor. Então eu pude usar isso. Olha, eu não entendo desse setor que você está passando aqui para mim agora, mas eu também não entendia nada sobre esse outro aqui e consegui. Então, assim, a gente consegue de uma maneira bem estruturada, com tudo que o Rick passa ali pra gente, tudo que ele estrutura ali dentro, explicar de outras formas, ver a nossa história de uma nova maneira. E com certeza você pode achar que você não tem histórias, mas ele vai te ajudar a descobrir as suas histórias. E é você mesmo que vai lembrando, né? Ele faz, eu não sei, é mágica que ele faz. Não dá, não dá. Não, Ibro, eu acho que você foi uma das alunas que mais assistiu entrevistas antes de entrar, da galera aí. A gente já falou de alguns, né? Thiago, Vitória, enfim. E com certeza acho que isso te ajudou. E possivelmente você deve ter prestado atenção que todo mundo falou. Aprendi a contar minhas histórias. Aprendi que eu tinha histórias. Histórias, 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 histórias. Antes, quando você estava lá assistindo vídeos como esse aqui que a gente está gravando, você entendia o que a galera falava ou ainda se sentia meio naquele quadrante dos desorientados quando o pessoal falava que zorra de história? Eu entendi o que eles falavam, mas eu não conseguia achar as minhas. Eu entendia que eles falavam, putz, eles conseguiram reenxergar as histórias deles e se descobrir, mas eu não sabia como eu conseguiria fazer isso para mim. Sim. Eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente sempre enxerga que a grama do vizinho é mais verde, a gente acha que o outro sabe mais, mas a gente não percebe também o quanto que a gente tem a agregar, sabe? Eu não sei, mas eu tenho muito isso, uma síndrome do impostor, assim, absurda. E por isso que eu digo que foi uma mudança de mentalidade, não só em relação à carreira, porque a gente começa a se enxergar de uma outra maneira. E isso, gente, assim, não tem como eu falar. Você tem que entrar e tem que passar pelo processo para você. Não tem como. Eu ia te perguntar um conselho que você daria para quem está desempregado, mas eu acho que você já foi dando vários. Então eu queria focar em uma pergunta aqui mais específica de qual conselho você daria para quem está dentro do PRH e ainda não conseguiu o seu emprego? Talvez chegou até uma etapa que nem você, no finalzinho, estava sentindo que ia ser aquela vaga e recebeu a negativa. Qual conselho você daria para a galera da comunidade do bem? Gente, não desista. Eu acho que o fato de eu assistir muitas entrevistas era porque eu me imaginava aqui. Então, eu já me colocava nessa situação de eu preciso assistir, porque eu preciso entender como eu vou fazer quando eu for falar. Então, é muito você mentalizar o que você quer e você viver o que você está mentalizando. Eu acho que você tem um cronograma certinho dos momentos em que você vai procurar, você conversar bastante com o Rick também, né? Tentar entender o que você está fazendo de errado, também porque ninguém é perfeito, e não desistir. Todo dia, quando eu acordava, eu falei muito disso com a Paty. Eu percebi que ela estava muito, muito para baixo, muito, muito chateada. E falei, ela mandou um áudio para mim, e eu falei, mulher, o que é isso? Que desânimo é esse? Falei, não. Pode botar uma música animada, vai arrumar esse quarto, abre essa janela, bota uma roupa bonita, não vai ficar de pijama. Não vai. Todo dia acorda, se abre essa janela, arruma a tua cama, se organiza ali, bota uma roupa bonita e vai fazer suas coisas que você tem para fazer. Sabe, com um sorriso no rosto. Eu tinha uma música também que eu gostava de escutar, e eu falava, eu vou escutar essa música quando eu conseguir meu emprego. Então, sempre antes das entrevistas, eu colocava essa música, eu dançava sozinha. Gente, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo a energia que você tá. E sabe o que é legal com a Paty? Porque no dia que ela conversou comigo, ela falou, nossa, só de ter feito tudo isso que você me passou, minha energia mudou. E foi o dia que ela conseguiu a entrevista dela, que depois ela conseguiu o trabalho. Então, Já tem entrevista dela aqui, conseguiu em 27 dias o emprego dela, que ela contou que ela foi lavadora de prato, motorista de aplicativo, estava para baixo, e falou de você. Ela falou de você. É uma história linda. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Se dá uma coisa que o Rick falou, gente, para mim foi muito importante, porque teve momentos que eu fiquei muito triste. E eu sempre sou aquela pessoa que eu me martirizo muito. Então eu não queria dar o braço a torcer, então eu falava, não deu certo, eu preciso me dedicar mais. Ele falava, calma,
se dê seu momento para você ficar mal, mas dê um momento curto e depois acorda e vai. E volta para fazer as coisas. Então, eu acho que a nossa energia, o quanto a gente se coloca na possibilidade e se mentaliza de que vai dar certo. E a fé é muito importante para a gente conseguir. Fé, seja no que for. Não estou falando de religião aqui. Fé em você, fé no que você vai conseguir, de fato. Eu acho que isso é o principal, né? E ter a certeza. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu falei para você me perguntou no começo, né? Acho que dá um 360 exato. Você me perguntou se eu sabia que eu ia conseguir. Eu sabia, porque eu sabia que eu ia estar aqui gravando com você desde que eu mandei aquela mensagem para você. E é isso que me fazia ter certeza de que podia ter dado errado uma vaga, podia ter dado errado outra. Só vai depender de mim, né? Você tem o apoio ali do Rick, mas vai depender no final das contas de você saber usar desse superpoder que ele te entrega. Perfeito. E dentro do PRH tem tudo. Todas as etapas, passo a passo, direitinho, para você poder ver e rever. Às vezes, eu não consigo responder tão rápido, e na aula tá lá, tá gravado, rapidinho você entende. Você pode rever, pode ver na velocidade 2, pode, enfim. Então, aula de tanta coisa, coisas que eu nem passei, por exemplo, mas tinha aula lá. Qualquer coisa que você tiver, assim, pensando, vai ter aula ali. Não tem como. É muito completo. E fora as aulas, né, tem também as lives que você faz. as oficinas, né? E plantões de dúvidas. As oficinas. Então, a gente não tem desculpa. Não tem desculpa. Você se dedicar, não tem como. Pode não ser em 31 dias, pode não ser em 51 dias, mas vai acontecer. Vai acontecer. É confiar de verdade. E ter essa certeza no teu coração de que você é capaz. E isso vocês vão conseguir. Comecem a assistir todo o curso do Rick, comecem a participar das oficinas assim que vocês entrarem, porque vocês vão entrar. Vocês estão até agora aqui nessa entrevista, porque vocês vão. Então, é só seguirem esse passo a passo que vocês vão adquirindo essa confiança em relação à história de vocês. E aí adquiram também essa parte da fé, da confiança. Isso aí não tem como. Vocês têm que confiar em vocês. Perfeito, perfeito. Bru, para a gente poder finalizar aqui, quais são os seus próximos passos, já que você conseguiu o seu emprego? Ai, Rick, eu acho que meus próximos passos é entrar no CRH. Não sei se pode falar sobre, dar um spoiler aqui, né? Mas os meus próximos passos eu quero entrar para o CRH para que eu consiga crescer na minha carreira. Eu almejo coisas grandiosas, eu quero cargos de liderança, eu quero fazer a diferença no mundo. E eu acho que a gente consegue isso através de uma carreira rica de histórias. Então, o meu próximo passo... eu sou muito marqueteira para você, Rick. Não tem como. Não tem como. Eu faço isso porque, de verdade, é um trabalho de muita seriedade que o Rick faz. E eu quero ser garota propaganda dele, eu vou falar dele para todo mundo. Então, meu próximo passo, Rick, é entrar para o CRH. Porque aí eu vou alcançar todos os outros pontos da minha carreira. E ser uma das próximas pessoas que vão estar no vídeo do CRH, esperando as pessoas entrarem no CRH. Com certeza. Se eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou. Só para explicar para as pessoas que não sei quando que a pessoa vai estar assistindo esse vídeo, mas atualmente não tem um curso de CRH, não tem uma mentoria de CRH. É algo que eu estou construindo com os dedicados especialistas que gravaram comigo. Então, agora a Bruna vai entrar no grupo VIP dos dedicados especialistas do WhatsApp. Sou especial. Para poder começar esse processo da construção. Talvez, se essa pessoa estiver assistindo esse vídeo daqui a 2 anos, aí o CRH já vai estar enorme e já vai ter vídeo da Bruna falando do CRH, enfim. Procurem aí. Eu, com certeza, tendo CRH, eu já me coloco dentro. Enfim, o que o Rick for fazer, eu vou participar, não tem como. Realmente são coisas que funcionam. É isso que eu posso falar para vocês, eu te deixar de último recado. Funciona, gente, funciona. Não é balela, não é historinha. Me procurem no LinkedIn, Bruna Cope, com 2 P's, e me chamem lá no chat, falando, Bru, vi sua entrevista ali, é verdade? Fala aqui para mim, vai. Só entre nós aqui, e eu vou conversar com vocês. Tá? Eu não sou pago para isso. Pode ser daqui 2 anos, 3 anos, não sei quando está assistindo esse vídeo, manda uma mensagem para mim que a gente conversa sobre. E venham e entrem na comunidade do bem, porque por mais que tenha muito conteúdo gratuito, por mais que tenha muita coisa bacana,
Nada se compara a você ter uma comunidade de pessoas se apoiando, se ajudando, tirando dúvidas, como vai encontrar a Bruna lá, vai encontrar a Paty lá, vai encontrar tantos outros pessoas para acreditar. E é aquilo, né? Nossa carreira, ela vai mudando o tempo todo. Então, às vezes, a gente pode já ser dedicado especialista e de novo estar buscando emprego. Às vezes, não estou desejando isso para ninguém, mas vai que a pessoa entra no emprego e ela acaba tendo que sair, passando por uma demissão, mas ela já aprendeu como é que ela pode voltar com esse emprego. Se ela não entrar, talvez ela não aprenda. Talvez fique tudo meio bagunçado, tudo meio solto, e dentro do PH tá tudo passo a passo de como conseguir esse emprego mais rápido. Gente, é só uma última coisa que eu quero falar. É muito mais caro você não entrar no PRH do que você entrar. Eu só digo isso. É muito mais caro. O tempo que você tá passando ali, falando, eu quero economizar esse dinheiro aqui, são muito mais tempo sem trabalhar. É muito mais tempo sem conseguir, às vezes, uma posição mais alta e angariar novas posições dentro da empresa, sabe? Realmente eu acho que eu falei isso uma vez, é uma economia burra. Eu falei isso em alguma dessas lives. É a economia mais burra que você vai fazer na sua vida, não entrar pro PRH. Já pensando no CRH. Não, e ainda mais se a pessoa olhar só para as parcelas, pensando que ela tem que se preocupar com a primeira parcela e o resto ela vai pagar com salário, eu concordo com você. É uma economia burra, gente. Só entrem. Pede ajuda pra tia, para pagar. Gente, dá. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz acontecer. E sempre me falaram um negócio que eu acho que cabe muito aqui, né? A gente tem que ver o que é prioridade. Troque o não dá por não é minha prioridade. Então, não dá para eu entrar. Não é minha prioridade entrar. Não é minha prioridade conseguir um emprego agora. Ou conseguir, às vezes, com um salário maior. Não é minha prioridade. E tudo bem. Às vezes a gente não está preparado para isso nesse momento. Tá ok. Perfeito. Mas não é prioridade. Porque se você colocar como prioridade, a gente tem pessoas que tiveram situações muito difíceis ali dentro. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Quem quer, dá um jeito. Não, e tinha gente que nem tinha computador. Que estava participando só do celular. E eu nem sei se a pessoa vendeu o computador para poder entrar, para poder conseguir emprego e depois comprar o computador. Né? Tipo assim, não, como é que vai sair dessa situação? E eu concordo. Manda também um arquivo, né? Com várias dicas ali para conseguir o valor, gente. Não dá. Dá para entrar. Dá para entrar. Dá para entrar. Não, e aquilo que você falou da prioridade, eu concordo. Por exemplo, digamos que a pessoa ela tenha uma oportunidade de comprar uma Ferrari por R$5.000. Será que a pessoa ela vai falar, não, eu não tenho esse dinheiro? Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Ganhar 1.200, ela vai conseguir arranjar um jeito de... Vai. Não tem como, gente. Vale a pena. É barato. Pelo tudo que vocês vão conseguir ali, é um conhecimento para a vida. Tudo que é conhecimento não é algo que você pede, sabe? Às vezes a parcela, a gente paga... Peraí. A gente paga algo muito mais caro em algo muito mais... Algo que vai acabar tão rápido. E isso não é um conhecimento, é para a tua vida. Perfeito. Às vezes o valor do PRH, dependendo da pessoa, pode ser o valor de uma roupa que você vai deixar de comprar no mês. Pode ser o valor, sei lá, de uma refeição que você vai fazer fora para poder pagar a parcela. Então, exatamente. É prioridade. É a prioridade, gente. Perfeito. Bru, muito, muito obrigado. Essa entrevista, no planejamento, sairia na sexta, mas eu vou ver se dá para adiantar, porque ficou muito boa. Vou falar com a minha equipe para ver se a gente consegue postar antes, para ver se inspira a galera a entrar, então para ver se consigo publicar antes de começar aí. Enfim, vou ver o planejamento aqui das outras entrevistas, mas muito, 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 muito obrigado. Estou muito feliz. Saiba que, aqui eu fico até emocionada, mas quando você entrou na turma, tô emocionado de verdade. Aquela mensagem que eu li aqui, que foi a mensagem que você mandou no Instagram, eu li em voz alta, tava eu, minha mãe, minha irmã, que edita os vídeos, minha esposa, e todo mundo falou, nossa, a Bruna vai entrar nas minhas orações, que a gente é a família católica, e todo mundo, Renata também, que trabalha comigo, né, que é minha sócia, tava todo mundo rezando por você. Então, acho que, assim, a sua vitória, a sua história, nos motiva a continuar. Nos motiva a saber que a gente está no caminho certo
E eu tenho certeza que minha mãe, eu sempre falo, quem entra no PRH ganha uma intercessora. Minha mãe fica rezando por todos os alunos. Eu tenho certeza que está todo mundo muito feliz com a sua história, com a sua vitória. E obrigado por compartilhar com a gente, porque de verdade é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente vive a empresa do Ri Carreira e está fazendo isso, fazer com que a gente consiga mais por mais tempo. Obrigado mesmo, tá? Mesmo. Ai, eu que agradeço, de verdade. Você sabe que, bom, eu já te falei tudo naquela mensagem. Eu acho importante mesmo a gente falar as coisas para quem ajuda a gente. Às vezes a gente não fala, às vezes a gente sente e acha que a outra pessoa sabe. Mas é importante a gente ressaltar, sabe, quem ajudou. E com certeza você foi uma pessoa muito importante na minha trajetória, na minha carreira, na minha vida. E eu não vou esquecer disso, Rick. Não vou. Eu vou ser para sempre muito, 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 muito grata a você. De verdade. Amém. Obrigada. Espero no CRH. Tô no CRH, por mim eu já tô. Um beijo, Bru. Tchau, tchau. Beijo.